Então, uma boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão do TJD do dia 25 de julho de 2022, e eu passo a palavra ao doutor Alexandre, relator do processo de número 636/2022. Doutor Alexandre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aproveito inicialmente para cumprimentar a todos presentes, cumprimentar os colegas auditores, doutora procuradora, colegas advogados e todos que nos acompanham. Senhor presidente, processo 636, Paulista Sub-17, Santos e Tanabi. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia a equipe do Santos por infração ao 206, por ter atrasado 7 minutos na entrada, e, da mesma forma, pelo 206, a equipe do Tanabi, por ter atrasado 5 minutos a sua entrada. Nesse sentido, pede a aplicação das sanções cabíveis, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Com a palavra, a doutora Beatriz. Boa tarde a todos. Cumprimento os nobres auditores na presença do doutor Ricardo, nobres colegas advogados presentes, a secretaria dessa casa, na pessoa do Gabriel. Presidente, a Procuradoria requer a aplicação da tabela conforme entendimento dessa comissão, caso não haja justificativa para os atrasos, e chama atenção para as reincidências específicas das duas equipes. Obrigado, doutora Beatriz. Com a palavra, o doutor Góes. Senhor presidente, nobre relator, senhores outros auditores, nobre procuradora, esse defensor vem aqui mais para prestigiar o tribunal, porque realmente a pena pelo atraso é quase que uma pena imposta, né? sem chances até de defesa, porque é indefensável. Como diria aqui, lembrou nosso grande amigo, o advogado Zanfordim, a gente não briga contra o relógio. Se o relógio está falando que foram 7 minutos, se não tiver nada a comprovar o contrário, nós pediríamos apenas, então, somente como bem arguido pela nobre procuradora, apenas a aplicação das penas previstas, na pena pecuniária prevista na tabela já expedida por esse egrégio tribunal. Esse pedido nós estamos deixando a excesso critério de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Góes. Eu passo a palavra ao doutor Rafael. Presidente, eu vou ratificar a defesa apresentada aqui pelo Dr. Góes, e só vou lembrar que ser campeonato amador gosta dos benefícios do 182. É o pleito. Perfeito. Com a palavra, então, o nobre relator, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Desde já cumprimento a Procuradoria pela sustentação, doutor Góes, doutor Rafael, pelas defesas aqui apresentadas. Senhor presidente, o caso de aplicação da tabela, em que pese a alegação do 182, eu entendo que a tabela já é feita proporcionalmente em relação à categoria que se julga, então não é caso de aplicação, do meu ponto de vista, do 182, mas sim da tabela referente ao campeonato em discussão. Em relação à reincidência alegada pela Procuradoria, em relação à reincidência do Santos, existe realmente reincidência específica, mas peço vênia à Procuradoria em relação à reincidência da agremiação do Tanabi, que me parece que o que tem apontamento é a infração ao 257, não atrasos nem 191 nem 206. Então, nesse sentido, eu aplico 7 minutos o valor da tabela ao Santos, R$ 700, tendo em vista a reincidência, uma pena final de R$ 1.400. Por sua vez, a agremiação do Tanabi, 5 minutos por R$ 100, R$ 500, senhor presidente. 700 ao Santos, com reincidência 1.400, ao Tanabi, R$ 500. Só esclarecendo, então não lanço nada no sistema, certo? Não. Os atletas são amadores da equipe do Santos também? Os atletas, deixa eu só puxar aqui, senhor Então, presidente. sub-17, Sim, a né? sub-17, acredito que sejam todos. Deixa eu verificar aqui. Todos amadores? Tem alguns, não, do Santos tem profissionais e amadores. Tem os dois no Santos. E do Tanabi? E do Tanabi são todos amadores. Todos amadores. Isso. Então, 1.400 no Santos E 500 no no Tanabi. Exato. Doutor Abrão. Boa tarde a todos. Só observando, o Tanabi, não, como reincidente, não... A reincidência não é específica, é pelo 257. Então, eu, particularmente, entendo que, em caso de atraso, para eu aplicar a multa em dobro, ele tem que demonstrar que já descumpriu o horário uma outra vez. Então, na minha forma de ver a reincidência de atraso, eu aplico em dobro quando descumpriu em matéria de atraso, e não de uma falta, uma outra coisa qualquer. Que acompanha o relator, senhor presidente. Acompanha o voto do relator? Também vou acompanhar o voto do relator, embora
seja uma categoria sub-17, mas aí no caso do Santos a reincidência é específica, né? É dentro do ano. É dentro do ano. Dentro do ano. Na verdade, se o senhor presidente me permite um breve esclarecimento, Pois não. eu verifico justamente isso, a reincidência de atraso. Então, realmente foi de atraso a outra sanção já. Do ano. Perfeito. Então, perfeito, doutor. Então, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 1.400 para o Santos Futebol Clube e, no caso do Tanabi, também por unanimidade, uma multa no valor de R$ 500. Vamos dar sequência aqui. Agora temos um pedido de preferência. Eu vou passar a palavra ao doutor Abrão, relator do processo 591 de 2022. Doutor Abrão, com a palavra. Cadê o processo? R$ 591. Não abre. Vamos. Então, vamos lá. Processo 591/2022, sub-15. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia a agremiação do Palmeiras como incurso no artigo 213, inciso 1, parágrafo 2º. Conforme relato da súmula, a partida foi paralisada devido à torcida do Palmeiras acender sinalizadores e fumaça. Esse é o relatório, senhor presidente, observando que a equipe é reincidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Andrés tem o vídeo. É o vídeo? Tá, então vamos dar uma olhadinha no vídeo para ver o que aconteceu. É um sub-15 aí? Foi o Sub-15, Paulistão Sub-15. Pode rodar. Doutor Abrão, vai passar um vídeo lá. Foi ali no meio, vai aparecer lá a imagem. Ali foi bem no meio do campo ali. Mas foi algo bem, bem pequeno. Ó, nem chega ao campo essa fumaça aí. É isso? Não tinha ninguém no jogo e os poucos que estavam lá ainda vão lá e acendem esse troço, hein? Uma meia dúzia de gente. São essas partidas do Sub-15, né? Geralmente é o pessoal que mora próximo que vai. É o fim da O pessoal que não picada. está acostumado a ver uma partida, quando eles têm oportunidade, eles É. estão ficando bem Então, animados. é só isso. O senhor vai apresentar de prova é essa aí. É isso. Né? Então tá bom. Eu vou passar a palavra então à doutora Beatriz. Presidente, a agremiação vem denunciada pelo artigo 213 do CBJD, em que pese o inciso 1 trate de desordem na praça do desporto do mandante. Nesse caso, a Procuradoria requer a aplicação do parágrafo 2º, uma vez que a infração foi cometida pela equipe visitante. Então, o pleito da Procuradoria, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e o pleito é para penalidade prevista no artigo 213, desculpa, do CBJD. Obrigado, doutora Beatriz. Com a palavra, doutor Andrés.
Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os presentes, presidente, outra procuradoria, nobres auditores, demais colegas aqui que acompanham a sessão. Em relação a essa denúncia do Palmeiras, nos termos do artigo 213, a defesa entende que já está sendo providenciada já a penalidade do clube com a multa administrativa da federação. Foi até juntado aos autos, não sei se vocês tiveram acesso, e a defesa entende que a medida no âmbito disciplinar da justiça desportiva não recai sobre nada, não pode recair nada contra o Palmeiras, porque o Palmeiras era o clube visitante aqui. Não cabia ao Palmeiras adotar as medidas preventivas, né, na revista, no policiamento da partida. Isso foi uma falha causada pela entidade mandante. Tanto é que nas partidas do Palmeiras, nas competições das categorias de base, não ocorre esse tipo de incidente. Acredito que seja até primário o Palmeiras nesse sentido. E não pode recair a responsabilização no âmbito da justiça esportiva. Nesse sentido, o pedido da defesa é pela absolvição do Palmeiras, mas caso não seja entendimento de Vossas Excelências, que seja aplicada a pena mínima pecuniária, considerando também se tratar de uma competição da categoria sub-15. Perfeito. Só para esclarecer, doutor, esse vídeo que o senhor nos trouxe aqui, aquela torcida que está lá, é a torcida do Palmeiras. É visitante. Tá. Com a palavra o doutor Abrão. Estou verificando aqui o problema da reincidência. Mas tá ruim isso aqui, viu? Um minuto, então. Senhor presidente, eu vou acatar a defesa, não, porque foi algo assim bastante Foi um minuto de jogo. inócuo, nada, mas é uma questão só de educação. Eu vou aplicar então a pena mínima por ser reincidente de 100 para 200 200 reais. Mas é uma questão só de educativa no caso, não é? Única e exclusivamente por uma questão educativa para que não torne, apesar de ser coisa mínima, não é? Mas é o início de algo que poderia ser bem maior futuramente. Enfim. Esse é meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Com a palavra o doutor Alexandre. Senhor presidente, cumprimento o relator pelo seu voto. Confesso que analisando a questão, e principalmente o que diz o parágrafo 2º do artigo 213, do inciso 2º do primeiro 213, fala que justamente quando for pelo time adversário, não o mandante, ambas poderiam ser responsabilizadas. E penso aí porque uma não cuidou da fiscalização do ingresso, talvez do que não deveria em campo, e a outra pela utilização. Eu, sinceramente, acho que nós estamos falando de uma categoria inicial, acho que muito pequena a intervenção ali realizada. Eu voto por uma advertência, senhor presidente. Se é que cabe a advertência, deixa eu verificar aqui, pode converter em qualquer penalidade. Eu voto por uma advertência, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Eu vou acompanhar o voto do relator. Eu também acho que foi insignificante, mas não pode, né? Então, para que tenha uma pena educativa. Então, ficou uma multa no valor de R$ 200, por maioria. Eu passo novamente a palavra ao doutor Abrão, relator do processo 634 de 2022. Com a palavra, o doutor Abrão. Processo 634, 2022, Palmeiras versus Oswaldo Cruz. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia Eduardo de Oliveira Carvalho como incurso no artigo 250 da equipe do Palmeiras.
foi advertido por pisar de forma temerária na altura do tornozelo do seu adversário. Número 3, senhor José Augusto Antônio Valêncio, na disputa de bola. O mesmo não necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. Tem uma Esse é o prova, relatório, senhor presidente. tem uma prova de vídeo lá. Vamos ao vídeo. Tem o vídeo aí, doutor Abrão. Doutor, puder nos ajudar aí, auxiliar? Está muito perto, mas vai ser aqui a falta. É a segunda amarela. É agora a falta. Aí. É naquele cantinho lá no... É aqui no fundo, aqui assim, ó, aqui bancada. Agora. Esse foi o amarelo, o segundo amarelo. Agora. Satisfeito, doutor Abrão? Aham. Doutora, satisfeito? Satisfeito. Doutor Alexandre, você vê novamente? Não, dá, quer ver? Não tem muito o que ver. Então, eu vou passar a palavra à doutora Beatriz. Presidente, trata-se de segundo cartão amarelo. A Procuradoria entende que a conduta praticada pelo denunciado caracteriza ato hostil, portanto, vem denunciado nos termos do artigo 250 do CBJD, pelo que a Procuradoria requer a aplicação das penalidades ali previstas. Obrigado, doutora Beatriz. Com a palavra, doutor Andrés. Excelências, trata-se de um lance bem simples. Foi um lance de segundo amarelo, dividida na disputa de bola. O atleta que foi atingido, adversário do Palmeiras, não recebeu atendimento médico, não houve qualquer prejuízo no andamento da partida. Após a expulsão, o Eduardo se retirou de campo. Não temos nenhum relato contra a conduta do Eduardo na súmula. Foi um lance que o árbitro interpretou como sendo uma entrada temerária na disputa de bola, mas ele mesmo interpretou como não sendo de grande gravidade, né? Porque ele aplicou o segundo amarelo, ele não aplicou o cartão vermelho vermelho direto. Nesse sentido, o pedido da defesa é pela absolvição do atleta, considerando sua primariedade, mas caso não seja entendimento de Vossa Excelência, seja aplicada a pena mínima de advertência. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Abrão. Senhor presidente, mais uma vez, por uma questão de educação, que é o início da carreira, e observando que o atleta atingiu o tornozelo do adversário, como segundo cartão amarelo, já houve como segundo cartão amarelo, como é de costume, eu vou aplicar a pena mínima de uma partida a esse atleta, para ele ter mais um pouquinho de observar um pouco antes de cometer esse tipo de falta. Esse é meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Alexandre. Senhor presidente, acompanho o relator. Eu também vou. Segundo cartão amarelo, pisou aqui o juiz coloca que ele pisou de forma teodora na altura do tornozelo. Eu também vou acompanhar o voto do eminente relator. Então, por unanimidade, uma partida de suspensão para o atleta Eduardo. Eu passo a palavra agora ao doutor Alexandre, relator do processo 635. Doutor Alexandre, com a palavra. 635/2022, Red Bull Bragantino e Atlético Guaratinguetá, sub-17. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia como infrator o senhor Rian Vinícius Correia dos Santos, acredito que seja essa a pronúncia, da equipe do Red Bull, por atingir o adversário número 20, Samuel Silva dos Santos, com um chute na altura do quadril e um princípio de tumulto se formou. Pede então a aplicação do 254A, parágrafo 1º, inciso 2º. Também denuncia como infrator o senhor Samuel Silva dos Santos, também por infração 254A, parágrafo 1º, só que agora inciso 1º do CBJD, da equipe Atlético Guaratinguetá,
por ter sido expulso após atingir o adversário de número 5, João Vitor Carvalho Silva, com um soco nas costas e um princípio de tumulto, também não tendo necessidade de atendimento médico, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Também temos aí um vídeo, é isso? De vídeo. Defesa escrita. Só a prova de vídeo, Só só prova de nesse vídeo. lance. Tem uma defesa escrita. Tem uma defesa do... Também do Guaratinguetá? O vídeo é o do doutor É, do Andrés. Bragantino. Então vamos ao vídeo primeiro. Ó, doutor Alexandre. Só um minutinho, Gabriel. Quem é? Ó, Um tá de o vermelho, lance tá de começa com a branco. falta. Quem sofre a falta é o 10 do Bragantino, que foi denunciado. O Rian. Vamos mandar. Ó, vai sofrer a falta aqui. A bola tem aqui sequência. Red Bora. Bull tá de vermelho ou tá de Tá branco? de branco. Branco. Aí toma um chute, leva um chute aqui e aí começa a empurra. Foi isso que acontece. Se quiser voltar, é melhor. Ele sofre a falta, daí toma um chute. No que ele toma um chute, eles começam a se peitarem ali. O que sofre a falta é o número 10 do Bragantino. Ele toma empurrão agora, também é ele. Bragantino, Red Bull tá de branco. Tá de branco. Aí fica nesse põe e acaba. Não foi isso que aconteceu. Ele já volta aqui, ó, já sai mais da jogada, já fica mais longe. Ó, agora sofreu, toma um chute aqui, viu? Na verdade, não foi ele que chutou, foi o adversário, né? Aí toma empurrão, é ele também que toma empurrão. Aí acaba, eles começam a discutir e acaba. Mas ele tá afastado aqui, ó. O número 10 tá aqui, tá? Ele tá aqui, ó. Depois quem tem esse atinge o outro, né? Aí depois fala que acho que o 5 atinge o 20. 10 que atinge o 20, depois o 20. Atinge o 5. Mas a gente não consegue ver aí, né? Essa imagem não ficou muito boa. Mas na verdade, no começo da jogada, é ele que toma um chute. Ele que toma o chute. Aí a falta, né? Ele toma um chute e eles começam a discutir. Doutor Abrão, satisfeito? Quer que passa de novo? Doutor Alexandre? Doutora Beatriz, satisfeita? Quer que passe de novo? Então vamos lá. Eu vou passar a palavra à doutora Beatriz. Presidente, conforme o relato da súmula, a denúncia vem trazendo aí esse princípio de tumulto, que gerou a expulsão dos denunciados Rian e Samuel. Trata-se de agressão física, uma vez que as condutas foram praticadas fora da disputa de bola. Com o jogo já paralisado, a gente vê que o tumulto prossegue, e aí o Rian atinge o Samuel, que por sua vez teria atingido o João Vitor, número 5 do Bragantino. A Procuradoria reitera os termos da denúncia no sentido de condenar os denunciados às penas previstas pelo artigo 254-A do CBJD. É o pleito. Depois eu vou primeiro passar a defesa para o doutor Andrés, depois o doutor Alexandre nos dá um resumo da defesa juntada pelo Guaratinguetá. Doutor Andrés, com a palavra. Excelências, conforme pode-se observar pelas imagens juntadas aos autos, em relação ao atleta Rian, não foi praticada nenhuma agressão, né? Como pode ser observado pela dinâmica da jogada, das imagens, ele sofre uma falta, após sofrer a falta, ele sofre um chute do seu adversário. Aí sim, eles começam a discutir, começa uma discussão um pouco maior, envolvendo os atletas de ambas as equipes, mas em nenhum momento é possível observar o Rian chutando o seu adversário, como foi relatado na súmula, né? Embora tenha sido expulso de forma injusta, ele se retirou do gramado e não trouxe nenhum transtorno no andamento da partida. E a defesa entende que a penalidade e a suspensão automática já foi suficiente para penalizar o atleta, né? Nesse sentido, o pedido da defesa é pela desclassificação da denúncia para os termos do artigo 250 do CBJD, porque no máximo o que ocorreu foi uma troca de hostilidades. A agressão não ocorreu, pelo menos por parte do Rian. Ele pode ser agredido, mas ele não praticou a agressão, né? Mas caso não seja entendimento de Vossas Excelências, que seja aplicada a pena mínima de advertência na forma prevista no artigo 250 do CBJD. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Alexandre.
Obrigado, senhor presidente. A apresentada defesa do senhor Samuel pelo Guaratinguetá esclarece que também o que verifica-se do ocorrido não teria sido uma agressão física, mas algum ato hostil ou algo nesse sentido que ensejaria no máximo a aplicação do 250. Pede a desclassificação para esse artigo e também a aplicação da pena mínima, senhor presidente. Perfeito. Então vamos ao voto. Senhor presidente, verificando o vídeo trazido e considerando aqui as defesas trazidas, eu entendo que é caso de acolhimento da desclassificação do 254A para o 250, e assim o faço, aplicando ao atleta Samuel, do Atlético Guaratinguetá, por ser cartão vermelho direto, 2 partidas, mas por ser atleta amador eu converto em 1 partida. E o senhor Rian Vinícius Correia, do Red Bull Bragantino, também por se tratar de vermelho direto, eu aplico 2 partidas direto por ser atleta profissional. Doutor Abrão. Senhor presidente, acompanho o relator, Samuel, 2 partidas, por ser atleta amador, 1 partida, e o Rian, 2, por ser atleta profissional, apesar de ambos ter recebido vermelho direto. O senhor mantém 2 também pro Rian, Sim, né? por ser profissional. Perfeito. O que eu acho que é um absurdo esse tipo de coisa. Por ser profissional e amador, para mim não muda nada, eu acho, sabe? Eu acho que eu vou votar por 1 partida para ambos. Mas aí Eu só votei dessa forma por ser cartão vermelho direto. Mas eu achei, não houve nada, saíram, não houve tumulto, não houve, sei lá, é a minha opinião. Pelo que eu vi ali, eu achei que não teve gravidade nenhuma, não foi briga, discussão, foi aquele tumultinho, expulsou, saiu os 2 mas enfim, sabe? Não, é isso mesmo. Foi uma agressão fora da disputa de bola. Eu acho que não é para fazer isso. Esse Perfeito. pessoal, essa molecada, desculpa o termo, tem que aprender a partir do início de vida amadora para É. profissional. Tem que aprender, tem que ter algo que sinta. Esse negócio de passar em branco não vai aprender nada. Eu julgo por, desculpa o exemplo, por minha casa, o que eu fiz com os filhos. É a mesma coisa dentro do campo de futebol. Esse pessoal tem que ter um pouco de repreensão para aprender a ser diferente, ou melhor. Esse é meu modo de pensar. Tem que aprender na base para quando chegar no profissional evitar esse tipo Mas não de tenho a menor atitude, dúvida. né? Porque isso atrapalha tudo, atrapalha o jogo, atrapalha o espetáculo. Não tenho a menor dúvida. Bom, eu vou pedir vênia ao relator, mas eu também daria 1 partida para o Rian. Então, por maioria, foi desclassificado para o artigo 250 para ambos os atletas. No caso, você não desclassificou por 250? Perdão, por unanimidade, a desclassificação. No caso do Samuel, o atleta do Guaratinguetá, são 2 partidas e com o benefício do 182 cai para 1 partida. E no caso do Rayan, 2 partidas. Não tem o benefício do 182 por se tratar de atleta profissional. Então a desclassificação é por unanimidade e a pena do Samuel também por unanimidade e a pena do Rayan por maioria. Pois não. Acabou? Você chegou aqui, você não ia mais embora? Presidente, eu só queria pedir o adiamento
Eu passo a palavra agora ao doutor Alexandre, relator do processo 638 de 2022. Doutor Alexandre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. 638. Vou colher objetivamente, porque a doutora acabou de lembrar o que eu tenho para relatar ali na frente, eu não tinha visto que tinha sido passado para mim. SCA Brasil, é assim que se fala o nome dessa equipe? SCA Brasil e Referência Futebol Clube. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia como infrator o senhor João Rafael Ferreira por infração 258 da equipe do SCA Brasil. O denunciado recebeu expulsão após segundo cartão amarelo por tirar a camisa na comemoração do jogo, senhor presidente. Perfeito. Com a palavra, a doutora Beatriz. Presidente, o caso denunciado trata-se de conduta antidesportiva. Portanto, a Procuradoria denuncia nos termos do artigo 258 do CBJD e requer a aplicação das penalidades ali previstas. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, o advogado está... Perdão. Boa tarde. Boa tarde. O senhor chegou agora, né, doutor? Não, eu estava lá fora. Estava lá. Eu vi. Tá. Então, doutor, com a palavra, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. A respeito da defesa do atleta João Rafael, apesar de ser uma conduta tipificada, né, nas leis do esporte, né, nas regras do esporte, tirar a camisa, de fato, né, uma conduta antidesportiva, a defesa gostaria de salientar o fato do contexto do jogo, né, o jogo estava 1-0 por referência, o atleta, de fato, fez o gol e empatou a partida no final, no segundo tempo, então ali num contexto eufórico, ali o atleta comemorou, né, com a sua equipe, e também a defesa gostaria de reiterar também as atenuantes, né, o atleta é primário, é a primeira vez que está diante aqui do tribunal, o atleta é menor de 18 anos também, e também disputa competições não profissionais, né, no caso sub-17. Nesse contexto, Excelência, a defesa gostaria de pedir a absolvição pelo fato de que o atleta recebeu o segundo cartão amarelo, então a defesa acredita que é mais do que suficiente. Caso não seja assim analisado, que seja considerada a advertência do 258 do CBJD. Essa é a defesa. Perfeito. Qual a sua graça, doutor? Renan. Renan. Obrigado. Renan Lopes Martins. Tá. Com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Agradeço aqui a defesa do doutor Renan. Senhor presidente, tinha verificado isso. Na verdade, foi um gol marcado ali aos 56, salvo engano, é isso? 56 do segundo tempo. Um gol importante que o atleta marcou, é atleta amador. Eu acho que tem que ter algum tipo de advertência, porque tecnicamente não poderia ter sido feito a comemoração como foi, então eu aplico uma pena de advertência apenas, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Abrão. Senhor presidente, cabe alguma coisa contra esse atleta? Não, porque eu sempre achei que é uma idiotice tirar a camisa. Eu acho, não sei por que tira a camisa, mesmo porque na camisa tem, inclusive, Patrocinador. os patrocinadores, que é o momento que mais é focado o patrocínio. Mas ele é contra o patrocinador. Pode até ser isso, né? Mas eu acho uma verdadeira idiotice tirar a camisa. Eu acho que ele tem que ser, no mínimo, advertido. Eu vou acompanhar o relator, porque... Por ser momento de euforia, tal, né? Jovem, né? Não, tudo bem, mas Jovem, aí a hora que aprende, é né? exatamente aí que tem que aprender. Então, por isso que eu acho Que o tribunal a tem que advertência mostrar para o atleta que não é bem por aí. Exatamente. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do eminente relator. Então, por unanimidade, uma pena de advertência ao atleta João Rafael, como em curso no artigo 258. Perfeito. Muito obrigado, doutor, pela presença. Vamos dar continuidade aqui. Acho que agora já não temos mais nenhum pedido de preferência aqui. Vamos à pauta normal.
É o 589? Ah, é porque o 1 a gente não fez, né? É verdade. Então vamos no pedido de preferência do doutor Rafael, tá vendo? Tá, tem os dois atletas, estão aí. Eu de novo. Estão de marcação comigo hoje. Tá, ambos do Taubaté. Tá, o Thiago não. O Matheus é do São José. E o Lucas é do São José. Doutor, o senhor tá acompanhando algum? Fiz o quê? Ah, tá. Doutor Perfeito. Breno é novo auditor suplente. Ele veio Ah, acompanhar hoje, tá. que semana que vem ele vem na Ah, sessão. seja então ele veio bem-vindo, acompanhar. então, doutor Breno. Prazer em conhecê-lo. Ele e o doutor Daniel Falcão, dois colegas que eu descobri. O doutor Daniel Falcão descobri ontem que também vai participar. Ah, é. Então, e a semana que vem acho que não tem ninguém. O doutor Abrão não vem, o Felipe não vem. É bem provável que eu não venha por causa da cirurgia. Provável. O doutor Breno vem por isso. Como eu não queria, eu já avisei ele também. Ele trabalha com você? Doutor, se o senhor quiser se acomodar aqui também e acompanhar o doutor Alexandre, é bom para... tá? Fica à vontade, viu? O doutor Daniel Falcão vier. Nosso colega pode falar com ele também. É. Então, mas aí com a presença dele fica bom para você já vai orientando, né? Mas semana que vem eu não venho também. A doutora também, a doutora Beatriz não vem. Semana que vem eu também não venho. Bom, então eu vou passar a palavra agora ao doutor Alexandre, relator do processo 589. Doutor Alexandre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Sabia que adiar esse processo poderia cair comigo em algum momento. Caiu. Senhor presidente, vamos lá. 589/2022, Taubaté e São José. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia com o infrator o senhor Lucas Araújo de Barros, da equipe de São José, por infração ao 254A, parágrafo 1º, inciso 2º. No relato da arbitragem, consta que, após sofrer uma falta, desferir e acertar um chute na altura da cintura do seu adversário, de número 17, teria sido feito isso com o jogo paralisado, que a conduta é uma infração ao artigo supramencionado. Também o senhor